Ela fez de novo. A Receita Federal novamente tentando reduzir o prejuízo proporcionado por uma decisão do judiciário favorável ao contribuinte, solta uma solução de consulta sem pé nem cabeça. Muita gente está com receio, com medo da solução de consulta COSIT número 52 de 2026, que tentou alterar a forma de cálculo da exclusão do ICMS e ST da base de cálculo do PIS/COFINS, e eu digo tentou porque a Receita Federal não vai conseguir de novo empurrar goela abaixo o entendimento errado, assim como tentou fazer em 2018. Se relembrarmos, na tese do século, na época da exclusão do ICMS próprio da base de cálculo do PIS/COFINS, a Receita Federal já tentou fazer isso. Só que naquela vez, quando estávamos falando da exclusão do ICMS próprio, decisão do STF favorável ao contribuinte no tema 69, a Receita Federal soltou solução de consulta como, por exemplo, a solução de consulta COSIT número 13, publicada em outubro de 2018, dizendo que o contribuinte teria direito a excluir apenas o ICMS a recolher e não o ICMS próprio destacado na nota, que seria o débito do imposto. E como vimos, e hoje fazemos dessa forma já há muito tempo, o ICMS que foi permitido excluir da base do PIS/COFINS, quando se fala do próprio, foi o ICMS destacado e não o a recolher. E dessa vez a Receita Federal está tentando fazer exatamente a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Ela quer que você exclua só o ICMS retido, que nada mais é do que a mesma coisa que ela tentou fazer lá atrás. Tentar excluir apenas o ICMS a recolher. É a mesma lógica, gente. E eu vou mostrar aqui para vocês num exemplo, tá? Vou mostrar aqui para vocês num exemplo como que agora, mais uma vez, a Receita Federal está tentando empurrar a goela abaixo um entendimento equivocado, um entendimento errado que ela já fez outra vez no passado, falhou daquela vez e vai falhar novamente, miseravelmente, tentando fazer com que o contribuinte seja prejudicado. Essa é a intenção da Receita Federal, reduzir os créditos dos contribuintes com um entendimento completamente equivocado. Vamos lá, vamos ao exemplo. Se nós imaginarmos uma situação em que a mercadoria não tem ICMS-ST, então imagine aqui que é uma operação sem ST, beleza? Vamos supor que a empresa faça a compra por R$1.000, perfeito? Ela faça a compra por R$1.000 e ela revende essa mercadoria por 1.500. Então ela compra por 1.000 e revende por 1.500, tá? Para facilitar a nossa vida, vamos supor que o ICMS em ambos os casos aqui é 12%, tá? Para facilitar a nossa vida, vamos supor que a alíquota interna é 12 para esse produto, tá? Para não entrar no mérito de operação interna, interestadual e trabalhar com alíquotas diferentes. Se você formular o exemplo que for, só vai mudar os valores do imposto, mas o resultado vai ser o mesmo. A questão principal aqui é a lógica por trás, o raciocínio por trás. Nesse cenário aqui, o ICMS da operação de compra seria R$120 e o ICMS da operação de venda seria R$180. O saldo a pagar do ICMS desta compra e revenda, ele é de R$60. É a diferença, ó, o ICMS a pagar aqui, ICMS a pagar é de R$60. Imaginando que aqui é uma operação sem ST, débito e crédito, tá? Lembra que eu comentei? Lá atrás, a Receita Federal tentou empurrar a goela abaixo que o ICMS a ser excluído da base do PIS e COFINS era apenas os 60. Mas como nós vimos com o tempo, felizmente, esse entendimento se prevaleceu e a Receita Federal deu o braço a torcer, o que exclui da base do PIS e da COFINS não é o a recolher, e sim o destacado. Então hoje, quando você faz a apuração de PIS e COFINS sobre uma compra como essa, o seu PIS e COFINS a acreditar, né, o seu crédito de PIS e COFINS, ele é calculado de que forma? R$1.000 menos 120, ou seja, você subtrai o ICMS destacado da base de cálculo do seu crédito, isso desde maio de 2023, e multiplica pela alíquota, que aqui somando os percentuais de PIS e COFINS, somando 7,6 mais 1,65, temos um percentual de 9,25%. Então nós temos um crédito, que a subtração ali 1.000 menos 120 dá 880. Nós temos um crédito de 880 vezes 9,25%, que vai me dar um resultado de 81,40. Então esse é meu crédito, R$81,40. Já o meu débito, por sua vez, vamos botar aqui PIS e COFINS de novo. PIS e COFINS é 1.500 menos 180 vezes 9,25%. 1.500 menos 180 vai me dar um resultado de 1.320, que multiplicado por 9,25% vai me dar um resultado de R$122,10. O PIS e COFINS a pagar aqui será a diferença. 122,10
menos 81,40, que é o meu crédito, o PIS e COFINS a pagar será 40,70, perfeito? Esta é a apuração do PIS e COFINS em uma situação sem ST, em que o ICMS é apurado pelo regime débito e crédito. Agora imaginem vocês que fosse a operação com ST, como é a discussão em torno da COSIT 52. Operação com ST. Para fins de comparativo, vamos considerar os mesmos valores. A compra por R$1.000, um ICMS de 12%, só que aqui, como é uma operação com ST, o adquirente, né, o destinatário dessa mercadoria, ele não vai ter direito a crédito e nem vai gerar débito, porque ele vai ser substituído, o ICMS vai ser retido. Então vamos imaginar que aqui a MVA é de 50%, portanto, a base de cálculo da ST é 1.500, que nada mais é que a soma dos R$1.000 da mercadoria com os 50% da MVA, 1.500 é a base da ST, e o valor da ST, o ICMS ST a recolher, é calculado da seguinte forma: 1.500 vezes 12% menos o ICMS próprio do substituto. O ICMS próprio do substituto seria R$120, que é R$1.000 vezes 12%. Então, qual que vai ser o valor do ICMS ST a recolher? 1.500 vezes 12% é 180. 180 menos 120 vai dar ST a recolher igual R$60. O que está dizendo a COSIT 52? A COSIT 52 está dizendo o seguinte: você só pode excluir da base de cálculo do PIS da COFINS o valor do ICMS ST retido, R$60. Ou seja, ela quer que você pague, portanto, se você substituído, tá? Você substituído. Vamos supor que você revenda o produto pelo mesmo valor que foi estimado que você revenderia, né, por 1.500. Que você revenda o produto pelo exato valor da base de cálculo da ST, né, como se o regime da ST ele conseguisse presumir o exato valor da revenda. Então, se você revender por 1.500, seguindo a maldita da COSIT, você vai pagar PIS e COFINS sobre 1.500 menos 60, ou seja, sobre 1.440. Sobre 1.440 você vai pagar PIS e COFINS, tá? Que daria aqui 1.440 vezes 9,25%, 133,20. Que deduzido o seu crédito, que foi de 81,40, o crédito não muda, minha gente. O crédito não muda. O crédito continua sendo calculado sobre o valor da compra, sem incluir ICMS próprio, sem incluir ICMS ST. Significa, portanto, que o PIS e COFINS a pagar nesse caso seria 133,20 menos 81,40, ou seja, R$ 51,80. Então, no fim das contas, o que está querendo dizer a COSIT 52? Ela está querendo dizer que, pelo simples fato do Estado ter escolhido cobrar o ICMS da mercadoria por substituição tributária, você vai pagar mais PIS e COFINS do que você pagaria fora do regime da ST. Pelo simples fato do Estado ter cobrado o ICMS de forma antecipada, você vai ser prejudicado pagando mais PIS e COFINS, o que é completamente absurdo, insano, irracional e não faz sentido porque de fato não está correto. O correto é não excluir apenas R$60 da base do PIS da COFINS, e sim excluir o ICMS total incidente. Porque, dona Receita Federal, não sei se você alguma vez na sua vida já estudou ICMS, acredito que aparentemente não. Mas o ICMS, quando da compra de um produto para revenda com substituição tributária, esse ICMS torna-se custo para o adquirente, porque ele não toma crédito de valor algum sobre essa compra. Logo, se é custo para ele, ele não recupera, fará parte do seu preço de revenda. E o entendimento do judiciário diz o quê? Diz que ICMS não compõe receita bruta. Não importa que tipo de ICMS, se é o próprio, se é o ST. Se ele faz parte do meu preço, mas não faz parte da minha receita, ele não faz parte da base de cálculo do PIS da COFINS. Portanto, dona Receita Federal, o seu entendimento da COSIT 52 de 2026 está completamente errado. E é questão de tempo até que você seja obrigada, dona Receita Federal, a admitir o seu erro, assim como você fez no passado, na época da exclusão do CMS próprio da base do PIS/COFINS, em que você teve que admitir o erro da COSIT 13 de 2018 e permitir que o contribuinte excluísse o ICMS destacado e não o a recolher, como você novamente está tentando fazer. Então, você que está realizando esse trabalho, você que inclusive pode ser aí meu cliente da OCI, meu parceiro da OCI, fique tranquilo que essa COSIT é só mais um ato desesperado da Receita Federal, que certamente vai dar trabalho, vai dar dor de cabeça, mas a forma correta de se calcular
vai se provar, seja na esfera administrativa, se o assunto se for necessário levar até o CARF, ou seja na esfera judicial, o que é correto vai prevalecer e a Receita Federal, mais uma vez, vai ter que engolir a derrota.